Meu namorado era obcecado de ciúmes na cadelinha dele. E o dia que eu descobri o motivo de tanto ciúmes, eu saí apavorada da casa dele, sem nem olhar pra trás, sem nem querer ter contato. Cara, uma coisa muito nojenta. Infelizmente é isso aí mesmo que vocês estão imaginando. Eu tenho um pitbull que ele vai fazer 12 anos esse ano. Ele é bem velhinho, sabe? Meu companheiro de guerra. Nossa, eu fico até assim com o coração doente de pensar o dia que ele vai me deixar. Mas, enfim. Foi por causa dele que eu conheci esse cara. Porque eu levava ele num pet shop que esse cara trabalhava. Sempre quem dava banho no meu cachorro era ele. Depois disso tudo, claro que eu até troquei de pet shop, porque vocês vão entender. E aí, todas as vezes que ele ia me devolver o meu cachorro, ele falava assim pra mim que ele tinha muita vontade de ter um pitbull. Só que ele morava num apartamento que já é muito pequeno e no apartamento morava mais pessoas com ele, então não tinha como ele ter um cachorro grande. Todas as vezes ele falava isso e no começo eu meio que até dava uma tirada, porque eu via que ele tava tentando flertar. Até que um dia eu falei, vou conversar, não custa, né? E aí, conversa vai, conversa vem, ele elogiando o meu cachorro, falando que ele era bonzinho, que ele não dava trabalho pra poder banhar, e falando que ele queria muito ter um pitbull. Aí eu peguei e perguntei a ele, falei, tá, mas você não tem cachorro nenhum? Ele falou assim, não, tenho sim, eu tenho uma cadelinha, uma shih tzu, ela é bem pequenininha e é o meu xodó, eu sou doente por ela. Gente, maldita a hora que eu não levei ao pé da letra a palavra doente, porque literalmente era o que o cara era. E aí a gente conversa vai, conversa vem, a gente começou a trocar uns beijinhos aqui, a sair junto ali, até que a gente começou a namorar. Quando foi um dia, ele me levou no apartamento dele pra conhecer a família. E, gente, realmente, o apartamento um ovo e morava ele, os pais dele, um irmão dele e uma sobrinha que a mãe dele criava desde que ela nasceu. Então, assim, realmente era um lugar que não tinha espaço pra ter um cachorro grande. E eu naquela ansiedade, né, de conhecer a cadelinha dele, porque ele falava muito dela, era o xodó, o amor da vida dele, até que ele foi lá no quarto dele, a cadelinha tava no quarto, trouxe ela no colo, me entregou e falou assim, essa aqui é a Lila, toma cuidado, porque o ciúme que eu tenho dela, eu nunca tive de namorada nenhuma nessa vida. E realmente, o cara não tava exagerando. E no início eu achava bonitinho, que eu pensava assim, ai que fofo, ele só é apaixonado por bicho, né? Normal, eu também sou louca por bicho. Se eu pudesse, eu teria 30 cachorros dentro dessa casa. Só que com o passar do tempo da convivência, a gente namorou assim pouco menos de 3 meses, mas foi tempo suficiente para ver o quanto ele era obcecado na cadela. Gente, ele não aceitava que ninguém pegasse ela, ele brigava mesmo. Ele não deixava ninguém tratar, ninguém dar banho, ninguém dar remédio se precisasse, tudo era ele. Sempre que ele falava, por exemplo, ai, eu cheguei do serviço hoje, eu vi que ela estava estranha, eu fui conversar com a minha mãe se alguém colocou a mão nela, uma obsessão que não dá para explicar. Beleza, até aí eu já tava achando que ele era muito obcecado na cadela, mas tudo bem. Só que todas as vezes que a gente ia sair, ele levava ela junto. E tinha vezes que, por exemplo, eu queria ir num shopping, a gente não podia ir num shopping porque era um lugar que não podia entrar com a cadela. Aí eu falei, epa, essa coisa, né, isso aí já não é certo, já não é normal. Quando foi um dia, ele me levou pra dormir na casa dele pela primeira vez. Isso tinha 2 meses e alguns dias que a gente tava namorando. A gente assistiu um pouco de televisão, eu com a família dele, a gente jantou, tomei um banho e fomos deitar. No que a gente foi deitar, ele começou com, né, o ritual dele ali. Colocou água pra cadela dentro do quarto dele, colocou comida, ajeitou o tapetinho dela, colocou ela pra dentro e trancou a porta ali no quarto junto com a gente. Do jeito que ela dormia todos os dias. Eu dormi. Quando foi no meio da noite, eu acordei com a minha bexiga muito cheia, com muita vontade de fazer xixi. E nisso eu tinha deixado o meu celular numa mesinha do lado da cama. Então eu levei a mão para poder pegar, para ligar a lanterna, não precisar acender a luz, né, para eu ir no banheiro. No que eu levei a mão, eu vi que ele não tava na cama. Falei, ué, cadê ele, né? E aí eu acendi a lanterna do meu celular. Gente, quando eu acendi, que eu apontei pro chão, eu vi a cena mais deplorável da minha vida. Mais nojenta, mais doente. Eu nunca tive coragem de contar isso pra ninguém. É a primeira vez que eu conto, ainda assim, de forma anônima. E sem contar muito detalhes, porque
Se eu contasse detalhes pra vocês, sério, eu acho que muitos iriam até vomitar. Quando eu acendi a lanterna, que eu refleti ali no chão, ele tava deitado com a cadelinha no chão, ele tava completamente sem as roupas da parte de baixo, sem a calça, sem nada. Ele tava... E a cadelinha tava... Gente, sério, que nojo, que nojo. Quando eu vi aquela cena, eu levantei muito brava, sem falar nada com ele, acendendo a luz e caçando as minhas coisas, juntando as minhas coisas para poder sair daquele apartamento. E aí ele começou, não vai, não me deixa eu te explicar. E ele tocava em mim, e eu com nojo falava, me solta, não trisca em mim, não trisca em mim. E ele falava assim, eu sou doente, eu preciso da sua ajuda, isso é uma doença, sozinho eu não vou conseguir me curar, me ajuda. E ele me pegava e eu comecei a gritar, me solta, não me toca, seu nojento. E nisso, a família dele foi acordando, foi levantando, sabe? Eu juntei as minhas coisas e eu tava chamando um Uber quando a mãe dele entrou no quarto. E a mãe dele começou a perguntar o que aconteceu, ele chorando, eu muito brava, falando que ia embora, arrumando as minhas coisas. E eu sem querer falar pra ela, porque isso é uma coisa muito pesada pra uma mãe se ouvir. Só que a impressão que eu tive é que ela já desconfiava e ela precisava que alguém contasse pra ela ter certeza. Então, se era o que ela queria, eu fiz. Eu joguei na cara dela, sabe? Falei, olha, seu filho é um porco. Eu peguei seu filho fazendo isso e isso. E pelo amor de Deus, não me pede pra ficar aqui, não. Juntei as minhas coisas, desci o mais rápido possível, esperei meu Uber lá embaixo, entrei no carro, saí daquele lugar sem olhar pra trás. Olha, nos próximos dias, sério, eu fazia questão até de deixar o meu celular desligado, porque eu não queria nem ter que ouvir a voz dele. Tirei o meu cachorro daquele pet shop e deixei muito bem avisado pra minha mãe, pra minha família, que se ele me procurasse, eu tinha mudado no mínimo pro Japão. E o cara, ele era tão doente, eu não sei se doente, se cara de pau ou se um pouco de cada coisa, que tempo depois, sabe, cerca de um mês depois, um dia ele me manda mensagem falando assim que eu tinha causado a discórdia na família dele, que na casa dele, depois daquele dia, nunca mais teve paz. A mãe dele não tava falando com ele e pior, a mãe dele tava caçando uma pessoa pra ela doar a cadelinha dele pra essa pessoa. E sabe o que eu falei pra ele? Tomara, Deus te ouça que ela realmente consiga doar essa cadelinha. Porque, gente, sério, tem coisas que não dá pra passar pano. Meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. A história de hoje é daquelas de embrulhar o estômago, né, gente? Eu não me recordo de ter contado alguma coisa do estilo aqui. Eu acho que desse jeito foi a primeira vez e eu espero de verdade que tenha sido a última também. E assim, ele diz que é um transtorno, né? Que é uma doença. Então eu penso que se ele reconhece que é uma doença, ele tem que buscar tratamento, né? Ele tem que buscar tratamento com um profissional. E vendo do lado dela, me colocando no lugar dela, eu acho que eu agiria da mesma forma, que eu não conseguiria continuar com essa pessoa. Primeiro que eu não tenho psicológico para conseguir ajudar uma pessoa assim, vou ser bem sincera. Segundo que eu gosto mais de bicho, sabe? E outra coisa que é igual ela mesma fala no final da história. Tem coisas que não dá pra passar pano e com certeza isso é uma coisa que não dá pra passar pano. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado da interpretação de hoje, né? Porque é daquele tipo de história que eu falo pra vocês, que tipo, é só pra poder dividir a experiência de alguém aqui com vocês, mas é uma história que não dá pra gostar, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado da interpretação. Curte, comenta, compartilha pra me ajudar. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no e-mail que eu vou deixar passando aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso. Um beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!